Você tem alguém doente na tua família que precisa de cuidados especiais em casa? Esse é o Home Care. O Dr. Leandro está aqui hoje para conversar conosco, porque esse é um assunto muito polêmico em todas as mudanças que vivem acontecendo em planos de saúde e às vezes você pensa que é coberto por algo que não é. E além da burocracia, ainda tem toda uma lentidão no processo e coisas que você precisa fazer para adquirir esse direito. Doutor, boa tarde. Uma alegria ter você aqui com a gente. Muito bem-vindo. Doutor, o que é esse Home Care no sentido geral? Existe um limite de idade? Existe um limite mínimo, um limite máximo para que a pessoa possa se utilizar desse tipo de tratamento? Bom, o Home Care é um tratamento que ele é realizado na casa do paciente por uma indicação médica, que o médico acaba entendendo que ele estando em casa, ele vai ser melhor cuidado, vai ter aquele conforto do lar, então ele vai ter uma melhora daquela doença. Não há um limite, nem mínimo, nem máximo para ser colocado em Home Care. Alguns contratos, os contratos geralmente que são contratos mais top dos planos de saúde, prevê a cobertura desse Home Care, mas também é uma situação muito questionável, porque muitos planos deixam de fazer a cobertura pelo custo elevado do tratamento. Agora, por exemplo, se a pessoa recebe essa indicação médica de que aquele familiar precisa desse tipo de tratamento, ela tem que passar por uma avaliação também do médico do convênio ou aquele atestado que o médico particular, vamos supor, passa para ela é o suficiente? Aquele atestado é o suficiente, com base naquilo o plano de saúde vai fazer a liberação para o tratamento em casa ou não. O que a gente tem visto na prática, e na maioria dos casos os planos eles negam essa cobertura pelo alto custo, e aí esse paciente, o consumidor, tem que acabar procurando o judiciário, que ele só consegue essa aceitação, essa autorização judicialmente. Doutor, o Home Care, ele consiste no quê? É só, por exemplo, eu já vi alguns casos de alguns equipamentos que são levados para a casa do paciente, mas ele inclui também, por exemplo, uma enfermeira, um acompanhante 24 horas. Como é que funciona em detalhes esse tipo de tratamento? Exatamente. Ele prevê a cobertura, por exemplo, de uma maca, uma cama hospitalar, os medicamentos. Tudo levado para a casa da pessoa? Tudo levado para a casa da pessoa, que deveria ser custeado por esse plano, se essa pessoa tem essa cobertura. Também tem que ser dispendido lá, ou dispensado a atenção desses acompanhantes, enfermeiros, enfermeiras. Aí o número vai variar dependendo da doença. Tem doença que demanda, por exemplo, questões de peles, caras, um cuidado mais próximo, então é um número maior de cuidadores, O plano ele pode limitar também esse número de cuidadores, ele pode autorizar um número determinado, aí de repente a pessoa tem que pagar um grupo de cuidadores por fora, separado, e isso também pode ser um objeto de questionamento no judiciário. Doutor, todas as pessoas que têm convênio médico, elas têm direito ao Home Care ou isso é algo específico no contrato, como por exemplo o quarto particular, o quarto individual, é mais um quesito? Exatamente, é um tipo específico de cobertura contratual que cabe a alguns contratos e outros não. Geralmente são contratos que têm uma cobertura maior, mais estendida, de valor mensal mais alto. Então, são esses contratos que têm a previsão do Home Care. Não são todos os contratos. E, na verdade, não deve ser muitas pessoas que acabam fazendo um convênio que tem esse tipo de quesito, doutor? Por causa do custo, deve elevar muito o custo, Exatamente, o custo fica mais elevado. Algumas associações de classe, algumas entidades profissionais, porque a maioria dos contratos são contratos empresariais, corporativos, Os contratos de plano de saúde individuais e familiares, eles estão quase acabando por força desses contratos corporativos, que acabam barateando o custo para as operadoras e para as empresas pelo poder de negociação. Então, dependendo do segmento de classe, esse profissional pode optar por um contrato um pouquinho mais caro com esse tratamento de Home Care. Ele acrescenta naquilo que ele está pagando por mês em parceria com a empresa, vamos dizer assim. Sim. Agora, por exemplo, se a pessoa não tem esse tipo de quesito no convênio que ela já paga e ocorre um problema de saúde, existe uma carência, porque tem muitos até exames mesmo que existe aquela carência de quando você muda para poder ser atendido por conta de uma doença mais grave. Isso também acontece? Por exemplo, eu tenho o meu convênio normal que não tem esse quesito, não tem Home Care. Mas se Deus o livre, eu preciso, ou o meu dependente precisa, eu posso mudar esse contrato e ser atendido imediatamente? Acho que é importante fazer um esclarecimento. Se houver uma indicação médica para um tratamento, e no caso o Home Care é um tratamento, até porque o médico ele vislumbra que o paciente em casa ele está melhor atendido, se houver uma indicação, mesmo que esse segurado não tenha essa previsão contratual, ele pode ir à justiça e solicitar que o judiciário faça com que o plano banque cumpra aquele Home Care.
né? Então, por mais que você não tenha essa cobertura contratual, mas o seu médico fez uma indicação para aquele paciente que ele tem que ser tratado por home care, existe uma súmula no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que se houver uma indicação específica do médico para home care, o plano de saúde não pode negar. Doutor, qual é o tempo limite que eu tenho que dar para esse convênio para eles me atenderem? Por exemplo, porque eu penso assim, a home care é algo grave. A pessoa tem uma doença grave, mas precisa ser atendida em casa por diversos motivos. Muitas pessoas fazem isso com idosos por conta até da infecção hospitalar. Sim. Então, é um procedimento que deveria ser imediato. Se eu faço essa solicitação para o convênio, eu tenho que esperar quanto tempo para entrar na justiça e conseguir isso de uma outra forma, de forma judicial? Então, tem dois cenários, né? Vamos supor que você tem um contrato e aí você está migrando para um contrato com uma cobertura maior que prevê o home care. Pode haver, sim, uma estipulação de carência e esse prazo vai modificar conforme a idade. Né, se é um idoso, por ter uma questão de doenças pré-existentes, esse prazo de carência pode ser até de 24 meses, mas se for uma situação emergencial e tiver uma indicação específica desse médico, você consegue imediatamente. Porque já tem que procurar a justiça imediatamente? Já tem que procurar um advogado, procurar a justiça, um defensor público também. Ele vai entrar com uma ação e o judiciário, o juiz vai dar uma liminar logo no início da ação para que esse custeamento e essa cobertura seja imediatamente assim que a ação for distribuída. Não tem que se esperar o processo inteiro, 2, 3 anos, para ter uma sentença final para isso acontecer. Não, isso é dado no começo do processo numa liminar. E aí ele vai surtir efeitos enquanto for discutir a validade ou não daquela cláusula, ou daquela carência que não prevê a cobertura ou só depois de um tempo, né? Então você não faça isso sozinho. Nós trouxemos o Dr. Leandro aqui justamente para você entender que é possível recorrer a uma ajuda especializada, no caso de um advogado. Ele é especialista nesse assunto, eu vou deixar os contatos dele para você, e é muito, muito importante que você entenda que nós temos direitos e que muitas vezes a gente fala assim, mas nesse país não tem jeito, porque é tudo muito lento, então não vai acontecer se você não buscar. Inclusive, nós perdemos muitos direitos com relação a planos de saúde, justamente, né, doutor, pela falta de empenho da gente mesmo em cobrar aquilo que nos é de direito, né? O brasileiro não tem muito essa cultura, né, de cobrar os direitos, a gente tem que aprender a ter e ir atrás. O judiciário realmente é um pouco lento, mas a gente tem que começar a fazer cumprir os nossos direitos, né? Doutor, muito obrigada por você estar aqui com a gente. O doutor Leandro Costa está aqui, vou deixar para você os contatos dele. Tem o e-mail que é o leandro@machadorodante.com.br. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de uma ajuda especializada, você pode marcar o teu horário com ele pelo telefone, que é o 5082-5600, para você ter a oportunidade mesmo de resolver essa situação, porque muitas vezes, pela espera, pela morosidade da justiça, você pode perder essa pessoa que você ama e que precisa de cuidados, justamente por um desleixo que não é culpa nossa, mas é nosso dever sempre buscarmos alternativas para que a lei seja cumprida. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.